Facebook. Hoje vamos falar sobre meio ambiente. Estamos aqui com o ambientalista Hamilton. Hamilton, qual a importância do aterro sanitário para o nosso município? E fique à vontade para falar sobre essa questão. Bom, primeiramente, bom dia. Agradeço aí a oportunidade. Falar de meio ambiente é algo bem complexo, né? Haja vista a importância que ele nos oferece, é o que rege realmente a nossa existência, né? Sem o meio ambiente, ou seja, nós somos parte desse conjunto de interações naturais, físico-químicas, né? E até mesmo astronômicas, que rege o planeta Terra. Hoje o mundo ele passa por uma grande transformação, né? Desde a Revolução Industrial para cá, podemos dizer que o consumo das pessoas aumentou de uma forma assim, extraordinária. Consequentemente, esse consumo exagerado tem aumentado a demanda por recursos naturais. E dentro dessa demanda, há uma grande geração de lixo. Talvez hoje um dos grandes problemas enfrentados pela humanidade é aonde colocar tanto lixo que a gente tem gerando. Dos locais hoje, para quem não conhece, que mais recebe lixo são os oceanos. São os nossos maiores lixões a céu aberto, são os oceanos. E, de uma forma geral, pegando uma escala nacional, boa parte dos municípios brasileiros dispõem os seus resíduos sólidos, ou seja, o seu lixo, em ambientes completamente insalubres, né, o que são os lixões. E nesses espaços a gente sabe que tem sérios problemas ambientais e sociais, né? Haja vista que o que a gente muitas vezes chama de lixo, na verdade, boa parte desse material pode ser reciclado e gerar renda. A gente pode dar o exemplo aqui em Xeré da comunidade ali da Santa Cruz, onde nós temos a Associação de Catadores, Paz e Amor, que sobrevive da coleta seletiva. É um exemplo disso. Apesar das condições deles não serem as melhores por estarem no lixão, mas, quer dizer, o material que a gente chama de lixo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pode ser reciclável e gerar uma renda. No caso do aterro sanitário, há 10 anos, mais ou menos, vai se completar esse ano, o governo do Estado ele iniciou, né, um projeto de consórcios. O município em si, Quixeré e os municípios do Vale, eles não têm condição de construir um aterro sanitário. Haja vista que é uma obra de grande valor, né, na casa de milhões. Então, o governo do Estado, trabalhando nessa perspectiva de consórcio, reuniu um grupo de municípios aqui do Vale de Jaguaribe, no caso 11 municípios, para a construção de um aterro sanitário. E dentro desse aterro sanitário, o material que realmente é lixo seja destinado lá. E isso vem sendo discutido há mais ou menos 10 anos, e agora essa obra está a todo vapor, né? Assim, na verdade, desde 2016 que começou a ter mais participação dos municípios. E hoje a gente já está num processo bastante avançado. Como é que funcionará o aterro sanitário? Então, são 11 municípios aqui do Vale do Jaguaribe que vão ser contemplados com essa obra. Outros que estão querendo entrar também no consórcio estão em forma de regulamentação sobre isso, mas funcionará da seguinte forma. O município ele receberá uma central de reciclagem, certo? Dentro dessa tipo um galpão? Um galpão com todo o equipamento, né, prensa, balança, para quê? Para que os catadores possam trabalhar de forma digna, né? E aquele material que de fato não é reciclável ser destinado para o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário é uma estrutura, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, a mais adequada para dispor o lixo, né? Então, lá, realmente, esse material vai estar protegido, né? Ele não vai estar em contato nem com o ar e nem com o solo. Então, não vai ter contaminação. Porém, existe um agravante importantíssimo. Isso gera um custo, né? O município ele tem que fazer o seu dever de casa, ou seja, implementar a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É realmente fazer essa separação inicial, de identificar o que é material reciclável, que realmente tem um valor, que pode ser reaproveitado, daquele material que realmente é lixo. Então, a coleta seletiva deve ser implementada no município para quê? Para reduzirmos
a demanda de resíduo lá para o aterro. Então, vai ficar mais barato para o município, porque você estará depositando menos resíduo no aterro, a vida útil desse aterro vai ser maior, porque ele está chegando menos resíduo nele, e também uma forma de agregar as pessoas que vivem da coleta seletiva, até porque é lei, né? O poder público municipal, federal, estadual, ele tem que incentivar essas associações de catadores, né, para a reciclagem. Então, o município tem que fazer a sua parte. E como é que isso é feito? Não é do dia para a noite também. É necessário um grande papel da sociedade, de forma geral, né, uma forma de... O município tem, juntamente com o Estado, as empresas, as outras instituições, igrejas, criar um modelo de educação ambiental muito forte, né, para criar esse hábito, né, essa cultura da reciclagem, porque, querendo ou não, nós não temos esse hábito. Então, quando se muda, né, não se muda do dia para a noite. Então, Precisa educar o povo. Precisa dessa educação inicial, né? Nós temos, viu, Hamilton, nós temos esse problema lá em Lagoinha Quixeré. Algumas pessoas trazem lixo para próximo ao asfalto. Antigamente era só galho de árvore. Agora estão trazendo lixo também, né? Sobre essa situação, você que entende sobre o meio ambiente, o que dizer para essas pessoas que trazem lixo e queimam próximo à CE? Bom, primeiramente isso é crime ambiental, né? Essas pessoas podem ser punidas por isso? Podem ser punidas. E a outra questão, até a gente fica assim, é vergonhoso, na verdade, você pegar os 184 municípios do Ceará, a maioria deles tem lixões, isso é fato, é uma realidade, né? Mas um erro não justifica o outro. O município está tentando se adequar, os municípios do Ceará estão tentando se adequar nessa questão dos lixões, até porque é lei, os lixões vão ter que acabar, né? Realmente é uma prática, vou usar até esse termo, imoral, você dispor um lixo a céu aberto. Em relação a essas práticas aí na comunidade de Lagoinha, inclusive a gente tem recebido muitas denúncias. E aí, assim, a gente tem que ver que lá existe a coleta do lixo, né? Não sei se é 2 dias ou é 3 dias por semana. Então, não é justificável essas práticas. Infelizmente, não é justificável. Essas pessoas, infelizmente, podem sim, né, é lei, não sou eu que escrevi, mas é a Constituição Ambiental e até mesmo o Código de Postura do município diz que podem ser punidas, né, lançando material nesses ambientes que não são permitidos. Se colocasse alguma placa, alguma coisa, resolveria, será ainda? Eu acredito que não. Só a placa não resolve. Acho que a gente tem que fazer essa abordagem mesmo. E eu acho que assim, se a gente identificar as pessoas, é interessante fazer esse trabalho de educação ambiental, conscientizar. Porque às vezes as pessoas ainda têm aquela cultura de jogar no mato, né? Tem muito isso, os mais velhos têm essa cultura. Não, o que não presta, joga no mato. O rio leva. Então, às vezes a pessoa faz isso de uma forma até inocente, não é orientada para isso, né? Então é necessário que a gente identifique essas pessoas, sendo uma punição mais severa. É interessante, primeiramente, identificar quem são e a partir daí fazer essa primeira abordagem da educação. Caso realmente permaneça, aí sim poderíamos levar para uma instância maior, mas acho que tudo parte da educação, da conscientização. Nós somos ainda um povo que muito órfão dessa questão educacional, né? Mas isso não justifica essa prática. Se a própria população local, que consegue ver ali, identifica quem estão praticando essa atividade, pode simplesmente fazer esse trabalho do multiplicador ambiental. Quais os prejuízos jogando lixo em qualquer local? Você tem vários prejuízos, né? Primeiro, a questão estética, né? Talvez o mais simples, mas é muito desagradável você chegar numa cidade, você chegar num terreno e você ter, né, aquela paisagem completamente modificada. E os problemas de saúde que isso pode gerar, né? Contrair macro e micro vetores, né? De moscas a bactérias, vírus que podem estar presentes naquele material. Contaminação da água, se de repente é próximo a um rio, esse material pode entrar dentro do rio e contaminar um bem tão valioso que é a água. Ou então, se você lançar no solo e infiltrar e contaminar a água subterrânea, que é outro bem tão valioso. Sem falar das queimadas, porque muitos desses materiais são à base de petróleo
e quando a queima, eles liberam algumas toxinas que são muito prejudiciais à saúde humana. Então, é algo muito prejudicial à saúde e ao bem-estar social, estético, né, do ambiente. E sem contar, porque assim, tem muita gente que não tem a noção ainda, né? Todos nós, seres humanos, somos dependentes da natureza. Todos nós, do meio ambiente, das árvores, da água, da terra, todos nós somos dependentes. O ser humano, sem a água, sem as plantas, sem a terra, ele não seria nada, não é isso? Sim, há essa sinergia, né? Nós somos parte do meio ambiente, né? Então, muitas vezes queremos separar o homem como algo superior à natureza, mas de fato isso não existe. Nós somos elementos que compõem a natureza. E aí, falando de água, é outra questão que hoje a gente tem que abrir a discussão, a reflexão. Nós vivemos numa região que naturalmente é seca. Assim, aqui eu costumo dizer que chove para cima, porque quando você faz o cálculo de precipitação, ou seja, o que chove no ano e o que evapora muito mais do que chove. Então a gente chove para cima, de fato, quando você vai contabilizar. Ou seja, chove em média 800 milímetros e há uma evaporação de 2.000 milímetros. Então nós temos um grande déficit hídrico. Mas faz parte do semiárido brasileiro, é uma realidade nossa. Agora, por estar numa região que naturalmente nós temos essa dificuldade hídrica de armazenar e de períodos com chuvas abundantes, que nossas chuvas elas têm esses períodos de estiagem prolongadas, né, e tem os anos de seca, então é necessário que a gente faça também um bom uso da água. Haja visto que água é vida, água é riqueza, né? Então, todos nós, cidadãos, empresários, enfim, toda a sociedade, de uma forma geral, tem que estar consciente nesse momento tão difícil que a gente está passando. Nós temos como principal reservatório o Castanhão, que essa obra é o que garante ainda essa pouca perenização no rio. Mas o que é que vem acontecendo? Esses anos de estiagem, 6 anos, 7 anos de estiagem, proporcionou aí uma redução considerável da reserva desse açude. Sem falar das nossas reservas subterrâneas. Você mesmo que é da Lagoinha sabe que o aquífero Jandaíra, né, que era a riqueza da Chapada, ele secou, né, muito. Então, alguns pequenos produtores, médios produtores e até mesmo grandes produtores sentiram na pele, né, essa questão da redução do volume do aquífero, né? Então, diminuiu a agricultura, impactou na economia local consideravelmente. E, além de proporcionar essa atividade econômica, a água também nos proporciona a hidratação diária. É um bem que, sem ele, a gente não existe. E o que é que vem acontecendo? O mau uso dessa água. Mesmo nesses períodos difíceis, né, de estiagem, a gente vê aí, até um dia desse, um mês atrás, 20 dias atrás, o rio não estava correndo ali na barragem, não tinha água. E a gente vê ainda muitas pessoas desperdiçando água, né? Quer dizer, a gente tem que se conscientizar que nós estamos aí, as previsões que isso não se concretize, mas que um ano de 2019 não são tão boas, já visto que há uma probabilidade de termos o El Niño. O que é o El Niño? É um evento que ocorre, um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e quando esse evento ocorre, que é um evento natural, a probabilidade de chuvas no Nordeste é menor. Então, quer dizer, se a gente entrar em 2019 com um ano seco, com as poucas reservas que a gente tem, pode ter outro colapso. Então, eu acho que nesse momento, todos os setores, o setor do usuário mais comum, né, as residências, as empresas agrícolas, as empresas que utilizam água, as outras atividades que utilizam água, tem que ter essa conscientização, né, de tentar reduzir um pouco o seu consumo. Porque nós estamos falando de um bem valiosíssimo, né? Se tivermos aí um colapso de água, vamos supor um ano de 2019, uma seca, há um comprometimento muito grande, né? Hoje, quais são as maiores atingidas? São as comunidades de entorno. Na sede ainda está bem abastecida, você tem poços aqui que ainda garante. Mas Lagoinha, por exemplo, que depende exclusivamente do rio, se o rio deixar de correr, os poços, de uma forma geral, eles não vão conseguir dar com a mesma quantidade a água lá na Lagoinha e nas áreas de entorno, né? É uma preocupação que a gente tem que fazer isso, reforçar ainda mais a conscientização da população.
TV da Gente Quixeré, hoje entrevistando o ambientalista professor Hamilton, aqui de Quixeré, para todo o Brasil, através do YouTube e do Facebook da TV da Gente Quixeré. Suas considerações finais sobre o meio ambiente e incentivando a população a zelar pelo mesmo. Bom, nós somos moradores aqui desse planeta, né? Temos que zelar ele, não só para a nossa atual existência, a nossa atual sociedade, mas as próximas gerações também têm o mesmo direito de água, de solo, de terra, né? Então, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Será que é esse lixão esse lixo exacerbado, a água pouca que a gente está vendo, né, cada vez desperdiçando? Não, a gente não quer deixar isso para nós. Nós queremos deixar uma herança boa. Então, para isso acontecer, nossa relação diária com o meio ambiente, nossa postura cultural tem que mudar, né? Então, temos que, como é que eu posso dizer, procurar alternativas, sermos mais sustentáveis. O que é ser sustentável? Utilizar o necessário, sempre pensando no próximo. Só assim podemos ter um mundo melhor, um mundo mais sadio, porque nesse desenvolvimento, né, que nós estamos levando, isso pode, consequentemente, deixarmos um mundo muito sujo, um mundo muito desagradável para os nossos herdeiros. Agradecemos ao professor Hamilton, ambientalista aqui de Quixeré. Muito obrigado. A TV da Gente fica à disposição para quando o ambientalista quiser usar, né, quiser poder passar algum comunicado à população, pode entrar em contato conosco, viu, professor? Foi um prazer, viu? TV da Gente Quixeré no YouTube e no Facebook, levando informações para os internautas através da TV da Gente Quixeré. Eu sou José Ari, comunicador da TV da Gente.